por favor. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez entrar em Tua presença, Pai, para te agradecer por este maravilhoso dia que até aqui o Senhor nos concedeu, ó Pai. Amém, Pai, nós Pai. queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue conosco durante esta noite, durante esta live aqui que estamos realizando, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, abre as nossas mentes, nos dá entendimento e discernimento da Tua palavra, ó Pai, para que aquilo que nós viemos falar não venha apenas de nós, mas que venha do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão participando online, abençoa as pessoas que um dia vão vir a ver este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e já te agradecemos. Amém. 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 Glória Gente, a Deus. Você vai compartilhar esse link com alguma galera aí, né? Cara, eu acabei de compartilhar. Abre ali a live ali, ó. Hoje tem gente lá de Luiz Eduardo Magalhães. Valquíria Dias. É minha irmã. Glória a Deus. Da onde irmã. que é? Luiz Eduardo Magalhães, lá da Bahia. Tá longe? Estamos Tá ali, longe. né? Mônica, paz, boa noite. Mônica, oi, Valquíria. Deus abençoe vocês. E vai compartilhando aí, tá? No Facebook, no WhatsApp aí, chama mais um, e aí quem você chama também, você fala para chamar mais um, e aí vamos à audiência. A mensagem vai se expandir e vai chegar, é isso, né, aí, para todo aquele que precisa de ouvir a palavra de Deus. Deise Pereira, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Olha aí, Deise, minha paz. digníssima esposa. Amém, gente, é legal, amém. Legal ver que as pessoas lembraram, né? Mesmo recebendo o link aí, estão participando. Gente, amém. O tema, então, falando novamente, o tema é o cristão e o mundo, né? E a gente fala que ele é polêmico, porque até nós estávamos comentando aqui em off, né? E agora eu vou em off, mas eu vou pôr ele em aberto. Que... Não com detalhes? Não, com detalhes não. Isso não dá. Mas assim, nós estamos vendo as coisas do mundo, pequenos hábitos, e aí que é o problema, né? São os pequenos hábitos, entrarem na igreja, entrarem para o povo de Deus, entrarem nos hábitos do povo cristão, de uma forma muito sutil. E o problema da forma sutil é que a gente vai se acostumando com essas sutilezas que o mundo apresenta, vai achando que tudo isso é normal, que não tem problema algum, mas isso descaracteriza o povo de Deus. E o povo de Deus tem que ser um povo característico, né? Porque nós vamos falar um pouco da palavra aqui, mas veja bem, quando nós estamos andando pela rua e a gente vê alguém com um turbante, com aquelas roupas assim, meio grandes, tipo uns vestidos, assim, sabe, que não sei bem o nome, mas não é um vestido, né, o homem lá, a gente já imagina, é um indiano, é um muçulmano, coisa assim, né? Ver uma mulher vestida com um véu na cabeça, toda tampada, a gente já sabe de onde é, né? Se você vê uma pessoa de farda, você sabe o que ele é, né? O gari, com o seu uniforme, sabe quem ele é. Então, não estou dizendo que nós temos que ter uniforme, mas a palavra nos diz para nós nos vestirmos e nos comportarmos com decência, ordem e decência, né? Temos que ter decência nisso. E isso nós não temos visto ultimamente, né? Com certeza. É o que eu falo, né? Eu sempre falo que, infelizmente, o pastor pregou sobre isso e falou que as igrejas, né, no geral, ela tem se desviado do foco, né? Tem desviado bastante daquela verdadeira igreja, né? E nós vemos o que o cristão hoje, né? Não vou dizer aqui todos os cristãos, mas uma parte dos cristãos, eles têm deixado se levar pela moda. A moda é onde mais o inimigo consegue atacar e consegue corromper esse lado cristão. Os valores cristãos. Porque, às vezes, nós pensamos que nos vestir na moda, né, não faz mal. Eu não estou te dizendo aqui que a moda é pecado. O que é pecado é quando essa moda começa a tirar a sua essência, que deve ser Deus, né? Quando eu olho, é o que o Guilherme acabou de falar, quando eu olho para uma pessoa, né,
e eu já tenho ali mais ou menos a ideia do que ela é, né? Mais ou menos ali como ela está se comportando, né? A sua característica, né? O que você veste, como você se porta, vai influenciar muito no que as pessoas vão achar de você. Mas o importante não é o que as pessoas vão achar de você. O importante é o que Deus vai achar dessa situação. O que Deus acha da maneira em como você está se vestindo. O que Deus acha na maneira em que você conversa. O que Deus acha das suas atitudes. Como é que isso tem chegado, como é que Deus tem visto isso na sua vida? E a respeito disso que a gente vai debater hoje, a respeito disso que a gente vai estar falando, né? A importância da gente deixar as marcas do mundo, porque nós vivemos em um mundo em que a marca da aparência, né? Conta muito, é muito importante. Eu tive a oportunidade uma vez de trazer a palavra lá na igreja, e eu falei a respeito disso também, sobre a marca da aparência, né? Você é bem visto se você está bem vestido, você é bem visto se você está com o carro do ano, você é bem visto se você tem um poder aquisitivo alto. Aparentemente então, alto que seja. Aparentemente alto. Então, tudo isso conta, né? Então, a ideia hoje aqui é debater o cristão e o mundo. Será que as minhas atitudes... E agora é uma coisa muito interessante. Esse mundo aí que nós estamos falando não é o planeta, não é a natureza, não, gente. Esse mundo que nós estamos falando é os valores do mundo. Com certeza. Né? É as ideias que o mundo tem, né? E os valores que nós cristãos devemos ter, não que nós temos, que nós devemos ter. Olha só, gente, isso que o Ney está falando bem... A gente não tinha conversado a respeito do que eu vou ler. O versículo. Ele estava até brincando aqui agora. Eu vou te passar o que eu vou ler aqui. Eu falei, agora já está na hora de começar. Ele falou assim, vou fingir que eu vou fingir que vai. Misericórdia. Tá, mas isso aconteceu na tarde da bênção hoje também. Né? Os hinos que foram cantados foram as coisas que foram pregadas também. Exatamente. Ali. Quando Deus está no negócio, tudo se confirma, né? O negócio é realmente muito bom. Antes de eu ler a palavra, eu quero ler aqui um comentário que diz assim: precisamos cuidar para que não sejamos pedra de tropeço aos irmãos, até porque a morte segue um vício de aparência, exatamente, é única, né? E é bem o que eu vou ler aqui agora, olha só. Mas o que é o mundo, né? Em 1 João 17,15, Jesus orou assim: não pense que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, como o Ney comentou... Tá ruim? Eu acho que é o seu. Pode falar. Então, assim, obrigado, Mônica, por dizer, o áudio estava ruim. Tá melhorando agora? Melhorou? Deu para ouvir melhor? O que você acha? Tá. Bom, mas enquanto isso eu vou comentando aqui. Tá bom. Né? O mundo é onde nós vivemos. O problema do mundo é o mal que existe nele. Né? Então eu vejo assim, pequenos comportamentos, como eu falei no começo, como o Ney comentou, pequenos comportamentos mostram quem nós somos, mostra da onde viemos, mostra a quem pertencemos. Né? Então, assim, é difícil eu dizer que eu sou cristão se eu me visto como quem não é cristão. É difícil eu dizer que eu sou... Eu vou falar uma coisa que todo mundo vai entender bem fácil. Quem segue a Deus e quem não segue a Deus. Quem vai para a igreja e quem não vai para a igreja. Né? Eu espero não entrar num assunto mais polêmico ainda. Quer ver uma coisa fácil de entender isso? Vai dizer para mim que você torce pro Fluminense usando a camisa do Flamengo. Não dá. Não dá. Não tem jeito. Né? Vai dizer para mim que você gosta de um time se você usa... Não dá, não tem jeito. Então, apartar do mal, livrar do mal todos os dias, é para que nós possamos não nos vestirmos, como que a Mônica falou, com sensualidade. E aí segue todo um princípio bíblico que Deus quer para nós.
E isso é comum do ser humano nos dias de hoje. A sensualidade é algo natural para o ser humano no dia de hoje, que está fora dos conhecimentos da palavra de Deus, né? Porque a sensualidade, se eu sou uma pessoa solteira, eu tenho que estar resguardado na minha sensualidade para um dia que eu for casado. A partir do momento em que eu estou casado, eu tenho que resguardar a minha sensualidade para minha esposa, né? Então, assim, são coisas que atrelam na palavra de Deus, que não permite que nós nos vistamos para ser sensual para os outros. Eu não posso transformar isso, estou falando da sensualidade que foi colocada, né? O vislumbre da aparência. Por que que eu tenho que me vestir com uma aparência, como o Ney comentou, aparentar ser melhor que os outros? Por que que eu preciso de massagear o meu ego ao ponto de aparentar ser melhor que outra pessoa? Se eu tenho o Espírito de Deus, eu estou em paz comigo. Eu não preciso dessas coisas. Não estou dizendo que a gente deve se vestir mal, né? De jeito nenhum. O Ney é um rapaz que está sempre bem alinhado. A gente fala para ele, todo dia parece que vai fazer exame de fezes. Esse rapaz, ele consegue sair da obra e chegar em casa bem vestido, bonitão. Só que decente. Decente, né? Decente. Exatamente. É o mais importante. Ninguém olha na rua e acha que você é um bandido. Exatamente. Pegando essa deixa do Guilherme, né? Claro que nós estamos falando aqui do mundo no geral, né? Claro. Automaticamente caiu nesse, abordamos aí a ideia, vamos dizer assim. Mas eu quero te convidar, se você, talvez depois você pegue a sua Bíblia, abre ela em Tiago 4, leia todo o capítulo, depois nós vamos ler aqui um versículo que diz assim, ó: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Olha que interessante, nosso pastor forte. É muito forte. Nosso pastor da nossa igreja, pastor Paulo, ele usa um ditado que de vez em quando ele fala lá na igreja. E ele diz assim, ó, que a maioria das igrejas cheias de pessoas vazias. Você sabe por quê? Porque essas pessoas estão em o que Tiago está dizendo aqui, né? As pessoas funciona, mas elas também não querem deixar o mal ou o bem que o mundo proporciona. O bem? Né? O bem que o mundo proporciona, né? Em vista dos olhos humanos aí fora. E as pessoas estão, muitas vezes, dentro das igrejas, e aqui é importante, porque nem todo mundo que está dentro da igreja, Deus está dentro dela. Com certeza. Né? As pessoas estão dentro das igrejas, mas vivendo no mundo. Né? Nós vivemos no mundo, no planeta. Nós fazemos parte desse mundo, mas nós devemos ser igual o barco. O barco, ele está em cima da água, mas a água não está dentro dele. Então, o que acontece? Nós cristãos devemos viver no mundo. Nós estamos aqui para viver no mundo, mas nós não podemos deixar que o mundo faça parte da nossa vida, que o mundo entre na gente. Com certeza. Então, é muito interessante essa ideia tem muita gente que pensa que todo mundo que é cristão, né, que tem aquela posição de cristão, que fala, eu sou crente, mas muitas das vezes está apenas indo à igreja. Né? Ela está assim, não, tá bom, eu vou domingo na igreja, porque domingo é legal, tem o louvor, gosto do louvor, o pastor lá é abençoado, traz uma palavra boa, mas aí tem essas coisas aqui do mundo que eu não posso deixar de fazer, porque é legal também, porque é bacana. E daí, faz o quê? Faça inimigo de Deus. Porque não tem como adorar a Deus e ao mundo. Não. Né? Essa palavrinha que você usou, gente, olha só. O Ney usou uma palavra muito importante. Adorar. Meu microfone está com a bateria fraca mesmo. Adorar, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu não adoro. Eu simplesmente uso as minhas roupas.
Eu simplesmente gosto de me vestir desse jeito. Eu simplesmente gosto de frequentar tal lugar. Tá? Então, duas coisas que eu queria deixar aqui para a gente pensar bastante a respeito. Tá? Primeiro, os nossos hábitos dizem o que o nosso coração tem, o que tem no nosso coração, as vontades do nosso coração, do que ele está cheio, se refletem nos nossos hábitos. Tá? Então, não tem como ser diferente disso. Né? E outra coisa, essas coisas que a gente acha que não tem problema nenhum, né? Como o Ney leu ali em Tiago, inimigos de Deus. Todo mundo, acho que até quem nunca leu a Bíblia, tem muita gente que nunca leu a Bíblia, conhece a passagem do dilúvio. Sim, sabe que algum dia a Terra foi invadida por águas, né? Mas Quintal da Mila. Lá de Salvador. Se eu não me engano, é Salvador. Só confirma pra mim. Esqueci o nome dela agora, cara. É uma morena. Mas a gente acompanha lá o canal dela lá no YouTube e no Instagram. Lá, eu já bem vindo, então, faz umas coisas legais lá. Se você puder acompanhar ela, depois segue lá Quintal da Mila. Olha aí. Olha o jabá. Mas continuando ali, então, na época, que todo mundo sabe que houve um dilúvio, né? Naquela época, o que as pessoas faziam? Que foi descrito na palavra. O que se fazem hoje. Se casavam, davam-se em casamento, viviam, trabalhavam, né? Ou seja, viviam a vida. Não eram ladrões, não eram assassinos, não eram violentos, não tinha nada disso. A palavra diz que eles simplesmente viviam a vida deles. Né? Não diz que eram pecadores, né? Aquela coisa assim, você é pecador. Não, nada disso. E, no entanto, todos eles ficaram no dilúvio. Porque, como diz em Tiago, se transformaram em inimigos de Deus. Aí você pode perguntar, tá, e vai me dizer que quem está na igreja nunca andou em alguma conformidade com o mundo? Eu quero até quase que finalizar já minha fala com isso aqui que eu vou falar. Mas como diz o nosso pastor lá, ele fala assim, o pecado na vida de um cristão, ele acontece. Sempre vai acontecer. Enquanto o cristão estiver vivo e estiver na terra, sempre vai acontecer. Mas ele tem que ser um deslize. Ele tem que acontecer por um acaso. E aí, quando a gente entende que, opa, pequei, errei, fiz coisas que não devia, falei o que não devia, agi como não podia, vesti como não podia, né? Eu acordo, volto, meu caminho e continuo seguindo a trajetória novamente. Né? Com certeza. É interessante, Guilherme. A gente estava até falando agora há pouco, né? A gente brincou até conversei aqui. E nós comentamos, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí as pessoas acham, olha bem, irmãos, as pessoas acham, isso aqui é para crente que eu estou falando, tá? As pessoas acham, os crentes acham, né, que quando Paulo está dizendo não se conforme com esse mundo, mas transformai-o, as pessoas já acham que eu, como crente, devo estar falando para o Guilherme, você está fazendo errado. Apontando, né? Olha lá, fulano tá assim, o outro tá do jeito lá, tá fazendo errado ali, tá fazendo errado lá. Não é esse transformar que Paulo está querendo dizer. Né? Então, se a gente vive em um mundo, infelizmente, dentro das igrejas, o pessoal está meio que contorcendo a palavra, né? Muitos por não conhecerem, outros por achar que estão sendo espertos, outros simplesmente por fazer. Bom, Deus o sabe. Né? Deus sabe todas as coisas. Então, quando Paulo está dizendo não se conforme com esse mundo, a gente não tem que se conformar. Eu não tenho que aceitar, eu não tenho que aceitar os conceitos que o mundo tem. Eu não tenho que aceitar os valores que o mundo tem, né? Quando a gente falou de política na primeira live, a gente está debaixo da lei.
a gente tem que obedecer à lei. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer parte daquilo ali. Claro. Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo bem, porque tá aí eu não posso fazer nada. Mas eu não posso fazer isso para minha vida. Eu não posso aceitar isso na minha vida, né? Como eu já falei do barquinho, né? O barquinho está em cima da água. A água não está em cima, não está dentro do barquinho. Então é que nós sejamos cada dia mais o barco, que está em cima do mar, mas a água não entra dentro dele. Então nós vamos continuar vivendo nesse mundo, no planeta. Nós vamos continuar e vamos continuar vivendo com essa situação, com esses conceitos. Mas nós temos que buscar em Deus, cada dia mais, buscar em Deus sabedoria para que os conceitos do mundo não venham invadir o nosso coração, que tem que estar sempre cheio da palavra de Deus. Amém? Guilherme quer falar mais alguma coisa? Eu quero comentar a respeito desse barco que você falou. Esse barco já é a terceira vez que você comentou dele. O barco somos nós, né? E a água é o mundo. Quando Jesus orou pedindo não que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal que existe neste mundo. Sim. Presta bem atenção. Se eu sou uma pessoa que decidi seguir a Cristo, eu decidi caminhar na palavra de Deus, eu começo a aprender N regras que ele quer de mim. Tá? É natural isso. Todo lugar tem as suas regras a serem seguidas e com Deus não é diferente. Então, se esse barquinho sou eu, e aí começa uma gota de água do mar para dentro, mais uma gota. Uma gota não faz diferença nenhuma. De gota em gota, o barco vai enchendo. Só que é tão lento, tão suave, tão delicado, tão pouquinho, que a gente nem percebe quando vê o fundo do barco cheio d'água. E ali o barco já começa a afundar. Mas a gente imagina que não vai ter problema nenhum, porque a água que está ali dentro é a mesma que está lá fora, não tem problema nenhum. Né? Eu já estou com o pé molhado mesmo, e o barco vai enchendo e vai afundando. Chega a hora que afunda, né? Vai a pique. De gotinha em gotinha ele enche, chega a hora que afunda. Afunda. Por que afunda? Porque é como se for, é como justamente a gente está falando. Nós somos o barco. Se nós deixarmos entrar pecado, hoje que a gente acha que, mas isso aí foi um pecadinho pequeno. Não tem, né? Aí vai entrar outro pecado. Aí vai entrar outro pecado. Vai chegar uma hora que Deus não vai ter lugar dentro do meu coração. Porque já tem muito pecado. São as gotinhas, né? São as gotinhas, né? Vai gotejando, vai gotejando. Chega uma hora que Deus não vai mais fazer parte da minha vida, porque o meu coração já está cheio de outra coisa, né? Ser cristão é nadar contra a maré da sociedade, diz a Mônica. Exatamente. E a prima, do Nael. É a verdade, Mônica. Pois é. É justamente isso, é nadar contra a maré. O mundo vai em uma direção. Nós vamos em outra direção. Por quê? Porque nós não podemos agradar a Deus seguindo a direção do mundo. Não. Simples e fácil. Não tenho que discutir. Eu não consigo agradar a Deus seguindo os conceitos do mundo. Agora, eu vou finalizar a minha parte e eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? Uma pergunta bem polêmica. Como o Ney falou... É retórica, né? Retórica. Para crente, tá? Para cristão, para quem segue a palavra, né? Nós vemos muitas pessoas saírem da igreja dizendo que as pessoas da igreja magoaram ela. As pessoas da igreja falaram que não devia para mim. Tá? Mas a palavra diz para a gente chamar a atenção do outro que está em erro, em pecado, caminhando errado, fazendo algo que não deve. Né? Mas é melhor viver a vida em Cristo, com certeza. Com certeza. Né? Então, assim, para quem já está na palavra, para quem já está caminhando com Cristo, quando você encontrar alguma pessoa da igreja que diga para você, olha, essa tua roupa não está decente, olha, esse teu comportamento não está legal, essa sua fala não é interessante, esse programa de televisão, e isso é terrível, porque pelos programas de televisão está sendo destruído muitas famílias,
As pessoas acham que tudo é normal na televisão. Tudo, 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 tudo. E depois que isso está arraigado, não sai tão fácil. Então, assim, quando tiver alguém desse jeito na sua igreja, não tome como ofensa. Agradeça a Deus, porque é Deus usando a boca de alguém para nos corrigir. Deus não vai vir como uma voz de trovão e falar conosco, porque a palavra diz isso vai acontecer no fim dos tempos. Então, que não seja isso. Amém. Que seja pela boca de um irmão. Amém. Tá bem? Bom, é isso que eu queria deixar. É isso. Mas só para finalizar também aqui, no caso, a minha fala também, a gente falou de barco, e quando fala de barco, a gente, cristão, a gente lembra logo das passagens que teve a tempestade, né? E o barco. É muito interessante, irmão. Se você puder ler depois, se eu não estiver muito enganado, Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 14. Vai falar sobre duas tempestades que acontecem que acontecem, os discípulos de Jesus estão no barco. Na primeira tempestade, Jesus está no barco, né? E dormindo. E ele acorda e salva todo mundo ali, né? Para adiantar, ele acalma o mar, acalma o vento. Na segunda tempestade, Jesus ele não está no barco, mas ele chega andando sobre as águas. E o interessante é que Jesus, a palavra vai dizer, se você ler em Mateus capítulo 14, que Jesus, ele acalma a tempestade também, mas depois que ele entra no barco. Ou seja, Jesus está ali, Pedro vem caminhando sobre ele, né? E a tempestade está acontecendo. Aí a palavra vai completar que depois de tudo, Pedro clamou para não afundar, Jesus levantou ele, entrou no barco e acalmou a tempestade. Assim, enquanto Jesus estiver no barco, gente, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer. Lembrando que o barco somos nós. O barco somos nós. Enquanto Jesus estiver aqui, né, nosso coração, enquanto a palavra de Deus estiver em nosso coração, pode vir tempestade, pode vir ciclone, bomba, né? Ciclone bomba que tivemos aí outro dia, que Deus é conosco e jamais vai deixar que nada de mal nos aconteça. Amém? Amém. Eu acho que é isso, né? Esse assunto, se a gente for estender ou repartir ele, tem se for fazer isso, dá pra fazer uma série. Boa ideia. Dá pra fazer uma série. O cristão e o mundo. Cada dia um tema específico do mundo. Como é o cristão e o mundo, com jornal, né, com programa de TV, com roupa, e vai. É longe. Gente, nós agradecemos muito a vocês que nos assistiram aqui online, ao vivo. Agradecemos a você que também acompanhou esse vídeo aqui depois, que não foi ao vivo, né? Gravado aí. Sim. E esperamos que algo tenha falado no seu coração. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Não. Então, com certeza, você foi abençoado e com certeza Deus falou no seu coração essa noite. Amém. Amém? Vamos orar para encerrar. Você ora para nós? Amém. Vamos orar então. Amém? Amém, vamos. Coloque a mão no seu coração aí onde você está e vamos entrar na presença e agradecer ao Senhor mais uma vez por esse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por esta live, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, porque aqui o Senhor se fez presente, ó Pai, porque a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Deus, o Senhor se faz presente. E aqui nós estamos no nome do Senhor Jesus, então nós sabemos que a tua presença foi notável aqui hoje, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, ó Pai, cada pessoa que está participando online, cada pessoa que está ao vivo ali agora, Pai, ouvindo esta mensagem e que está agora em concordância com esta oração, ó Pai. Nós te apresentamos cada família representada, ó Pai, que está ali agora atrás dessa tela, ó Pai, que o Senhor possa tocar os corações, se tem pessoas com problemas, ó Pai, se tem pessoas enfermas, ó Pai, o Senhor possa estar curando em nome do Senhor Jesus. Abre as portas de emprego, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, restaura casamentos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por este momento de comunhão, te agradecemos por este momento da leitura da tua palavra, ó Pai, e do estudo da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, assim nós te agradecemos, ó Pai, louvamos, exaltamos o teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Você que nos acompanhou, Deus abençoe. Abraço, família, lá em Salvador. Valquíria, minha irmã, lá em Luiz Eduardo Magalhães também, está conosco. Compartilha aí esse canal, gente, e vamos abençoar mais pessoas, para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Terça que vem, estamos juntos Tem de mais. novo. E geral falando
da palavra. Amém. É isso aí.